canal, sejam bem-vindos para mais uma aula do Matemática Olímpica para Garotas. Eu me chamo Maria Clara Werneck e hoje a gente vai continuar resolvendo problemas envolvendo produtos notáveis e manipulações algébricas, álgebra. Então, o primeiro problema, ele pede o seguinte: determine todos os números, tais que a soma e o produto entre eles é igual. Então, é basicamente determinar um A e um B, tal que a soma, A mais B, já estou traduzindo no enunciado, é igual a A B. E aí, isso em números inteiros, tá? E aí, no primeiro momento, todos os números inteiros. E aí, no primeiro momento, isso é meio estranho, né? Porque a soma, por exemplo, pega dois números, 3 e 7, a soma, 3 mais 7 é 10. E o produto é 3 vezes 7, 21. Tipo, a soma sempre parece ser algo muito maior, sabe? A menos que, se o A for 1, a menos que o A seja 1. Tipo, o que me parece é que o A mais B é sempre menor ou igual ao AB. A menos que o A seja 1. Porque aí, se o A é 1, por exemplo, fica B mais 1, que é maior do que B. Enfim, isso me parece um pouco estranho. E aí, a ideia é justamente tentar fatorar esse negócio. Mas, em primeiro momento, essa fatoração não parece que tenha uma fatoração que seja muito evidente, né? Qual fatoração para isso? Então vamos lá. Eu vou passar o AB para um lado para tentar buscar uma fatoração. Olha, o A mais B menos AB é igual a 0. Aí, o A e o B não tem nenhum fator em comum. Mas o A e o menos AB teriam um fator em comum A. Se a gente agrupasse o A com o AB, ficaria A que multiplica 1 menos B. Então, para a gente fazer esse 1 menos B aparecer novamente para colocar em evidência e meio que formar o produto notável, a gente poderia subtrair 1 e somar 1, porque aí formaria menos B mais 1. Então, olha, a gente tem o mais B, aí eu vou subtrair 1 e somar 1 igual a 0. Ou seja, isso daqui poderia ser escrito como, bom, A, 1 menos B, menos 1 menos B é igual a menos 1. Ou seja, a gente poderia escrever isso daqui, botando em evidência 1 menos B, como A menos 1 menos B igual a menos 1. E aí, para ficar bonitinho, porque aqui tem o negativo e seria mais conveniente, talvez fosse mais conveniente passar o A e o B para esse lado, a gente pode multiplicar por menos 1 e aí a gente forma isso daqui, olha, que A menos 1, aí multiplicou por menos 1 aqui, a gente pode fazer B menos 1. E multiplicando menos 1 aqui, faz o 1. O que isso me diz? Que A mais B menos AB, A mais B menos AB, ele poderia ser fatorado em algo assim. Ou então, na verdade, AB menos A menos B, ele poderia mais 1, menos 1, ele poderia ser fatorado como A menos 1, B menos 1. Isso é o produto notável. E de fato, AB menos A menos B, mais 1, perdão, aqui é mais 1. E de fato, se você for ver, se a gente tivesse feito AB menos A menos B, que é justamente isso daqui está dando 0. Por aqui, porque a gente vai achar os A's e B's que satisfazem isso. Então, aqui ficaria isso igual a 1, nesse caso.
Mas essa é a fatoração, o produto notável. E o que é um produto notável? Eu percebi que eu não expliquei. Uma igualdade notável, algébrica. É uma igualdade, é algo que é válido para todos os A's, para todos os B's, para qualquer número que você coloca. E produto notável chama isso porque é muito legal você fatorar as coisas. Fatorar isso nisso nos permite afirmar coisas mais fortes do que, por exemplo, tinha aqui. Porque, olha, o A, nesse nosso problema, por exemplo, o A e o B são inteiros. Então, A menos 1 também é um inteiro e B menos 1 também é um inteiro. Então, não é algo do tipo 2 vezes 1 meio. Não, é um inteiro vezes um outro inteiro, dando 1. Então, a gente pode afirmar, como A e B são os inteiros, Z aqui significa o conjunto dos inteiros, a gente pode afirmar que o A menos 1 é igual ao B menos 1, que é igual a 1. Ou então, não podemos esquecer que poderia ser menos 1. E aí fica menos 1 vezes menos 1 igual a 1. Então, A menos 1 poderia ser igual a menos 1, que é igual ao B menos 1. Resolvendo esses dois casos, A menos 1 igual a 1, soma 1, A igual a B, que é igual a 2. Então, aqui A igual a B, que é igual a 2. Ou então, A menos 1 igual a menos 1, soma 1, A igual a 0 e B igual a 0. Ou então, A igual a B igual a 0. Então, esses são os únicos números inteiros que satisfazem essa propriedade, que a soma deles é igual ao produto. Vamos verificar. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Funcionou. 0 mais 0, 0. 0 vezes 0, 0. Também funcionou. Então, quais são esses números? 2, 2 ou 0, 0. Beleza? Bom, então agora a gente vai resolver o problema 6. O problema 6, ele pede para você achar A's vezes 6 inteiros positivos, ou seja, são números inteiros maiores do que 0, que satisfazem essa expressão aqui. Ela é bem grande. É uma expressão com A, com B e com C, e você tem igual a 11. 11 é um número primo. Enfim, vamos guardar essa informação. E aí, uma ideia. Você olha uma coisa dessas, que tem coisas de terceiro grau, tem coisas de segundo grau. Uma ideia é fatorar ele. Fatorar porque vai te permitir ver as coisas de uma outra forma, até porque você tem uma igualdade igual a 11. Então, se a gente transformasse essa soma em um produto, e sabendo que 11 é um número primo, ou 11 é um número inteiro, mesmo se não fosse primo, sabendo que 11 pode ser que números inteiros podem ser fatorados em inteiros, né? Por exemplo, 6 é 2 vezes 3, 25 é 5 vezes 5, 11 é 11 vezes 1, a gente pode achar os números divisores e fazer e diminuir o número de casas. A gente não está olhando mais para quaisquer ABC, mas para ABC, uma expressão menor igual a 11, não essa expressão inteira. E aí, uma coisa que, olhando assim, você vê que se você botasse aqui em função do BC, ficaria o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC. O que eu estou botando? Botando em evidência. O que significa botar em evidência? Foi algo que eu não expliquei. Botar em evidência é justamente pegar os divisores os números em comum, no caso as letras em comum, os divisores em comum, que está em comum. Então, por exemplo, 2 vezes 3, por exemplo, 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, o 2 é em comum. Então, eu posso botar o 2 e falar que o 2 multiplica o 3 mais o 4. Se você aplicar essa distributiva, daria isso daqui. 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. E aí, meio que, muitas vezes, isso se simplifica. Eu não preciso fazer 6, depois 8, depois somar e fazer 14. Aqui eu posso somar, que é 7, e multiplicar direto. Aqui eu fiz 2 multiplicações, né? E depois uma soma. Aqui eu fiz uma soma e uma multiplicação. Eu meio que posso estar falando que eu meio que custei menos em termos operacionais. É claro que em números pequenos isso não faz muita diferença. E aí, se você se lembrar,
Isso daqui é um quadrado perfeito, porque tem um B ao quadrado, tem um C, e aqui é duas vezes o produto interno. Então isso daqui é B mais C ao quadrado. E aí você fica, eu quero botar o resto em função de BC. Talvez essa seja uma boa ideia. Mas aí aqui, por exemplo, se você pensasse assim, o BC multiplicaria aqui o A ao quadrado, menos 2 vezes AC, menos 2 vezes... Perdão, aqui é menos 2 vezes a BC tirou, menos 2 vezes AB, menos 2 vezes AC. Só que isso não dá muito para fatorar. E aí isso funcionaria, porque é mais BC que multiplica B mais C ao quadrado. E aí a gente pode botar o BC em evidência, que é o fator em comum, e fica BC que multiplica A ao quadrado menos 2AB menos 2AC, mais esse negócio eu vou expandir. Eu vou falar que é B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC. Do jeito que eu deixei aqui. Mas uma coisa é que eu poderia já direto ter botado em função de BC, porque se você observar, o BC aqui foi, observando aqui, você achou alguma coisa bonita e quis, eu preciso ou de um B mais C do outro lado, ou de um BC para botar em evidência. Mas percebendo que é o BC que é em evidência, aqui tem um BC, aqui tem um BC, B ao quadrado C, aqui tem outro BC, 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 BC. A gente poderia já direto botar em evidência o BC e fazer isso daqui. Só que o que é isso? Escrevendo isso de um jeito talvez mais bonitinho, o que é mais bonitinho? Eu vou botar os quadrados do mesmo lado para ajudar a visualizar. Isso é meio um negócio mais psicológico, né? BC que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AB menos 2 vezes AC mais 2 vezes BC. E isso daqui é um quadrado perfeito. Eu já vou mostrar para vocês. Aliás, eu tenho a caneta aqui. Isso daqui é um quadrado perfeito, sim. Porque, olha, tem o A, tem um B, tem um A, um cara elevado, a raiz aqui seria C. Tem 2 vezes o produto interno do AB, 2 vezes o produto interno do BC e 2 vezes o produto interno do AC. Só tem que tomar cuidado com esse menos. O que é isso? Isso daqui é justamente, aí cuidado, menos A mais B mais C ao quadrado. Como é que eu concluí que é o menos? Porque é o B mais C. Poderia escrever também como mais A menos B menos C ao quadrado. Isso é a mesma coisa. Porque você poderia tirar o menos, aí ficaria menos A mais B mais C, e menos ao quadrado dá 1. Então isso daqui na verdade são iguais. Mas por que eu percebi isso? Porque quando eu faço esse produto aqui, A mais B mais C ao quadrado, se você for fazer a multiplicativa, a distributiva, isso é justamente o A que multiplica o A ao quadrado. Aí o B que multiplica o B mais B ao quadrado, eu estou agrupando as coisas, então isso é ao quadrado. Aí o A vai multiplicar o B e o B vai multiplicar o A, então mais 2AB. O A vai multiplicar o C aqui, mas o C vai multiplicar o A, então mais 2AC. E a mesma coisa para o BC. E aí eu percebi que vai ser o menos A, justamente porque o negativo está no menos 2A e no menos 2AC. Mas no BC não tem negativo. Então, se eu colocasse o menos aqui, menos A vezes menos A continua sendo A ao quadrado, menos A vezes B fica menos B, AB. E menos B vezes menos A, mais B menos A, dá menos AB. Então, aqui ficaria menos A vezes o C, menos AC, e o C vezes menos A, menos AC. Mas o B com o C continuam positivos. Então, então a gente achou justamente a fatoração, uma fatoração bem bonitinha. A gente falou que esse negócio daqui, que é uma soma de várias coisas estranhas, na verdade é o BC, A mais B mais C, ao quadrado, menos A, perdão, eu falei tanto do menos que eu escrevi, não coloquei aqui, menos A,
o BC menos A mais B mais C igual a 11. E aí que a mágica ocorre. Então você tem inteiros, vários inteiros, dando 11. Só que o 11 é primo. Então os únicos divisores de 11 são 11, menos 1 e menos 11. Só que o A e o B e o C são inteiros positivos. Então, de quebra, você pode já afirmar, vou fazer aqui no cantinho, você pode já afirmar que o B ou o C ou é 1 ou é 11. Positivos. Então, se o B ou os dois são 1, ou um deles é 1 e o outro é 11, ou ao contrário. Mas, enfim, se o B e o C forem 1, o que acontece? O menos A mais o B mais... Mas tem um detalhe importantíssimo antes de fazer esse caso, que é um detalhe que eu não falei, que aqui é um quadrado. Só que 11 não tem nenhum divisor que seja um quadrado perfeito, a não ser que seja 1. Então, de quebra, isso daqui é igual a 1 ou menos 1. Porque, ou então isso seria 11 e aí ficaria 11 ao quadrado e não faria sentido. Então, por que pode ser menos 1? Porque menos 1 ao quadrado é positivo. Então, o B ou o C tem que ser 11. E vê que isso é simétrico, né? Se eu substituir o B por o C, é simétrico em relação a B e C. Se eu substituir o B com o C, não faz diferença. Então, sem perda de generalidade, diz que o B é 11 e que o C é 1. O que acontece com menos A mais B mais C? O menos A mais o B mais o C, ele fica menos A mais 11 mais 1. Ou seja, menos A mais 12. Isso tem que ser igual a 1. Ou então, menos A mais 12 tem que ser igual a menos 1. E aí, quanto que vale o A? É só resolver esse sisteminha de uma variável. Você pode passar o A para o outro lado, 1 para esse. Então, o A é 11, 12 menos 11, 1. Ou então, o A é 12 mais 1, é 13. Porque 13, menos 13 mais 12 é menos 1. Então, quais são as soluções? Bom, as soluções eu vou escrever de forma ABC. Pode ser o A sendo 11, o B sendo 11, o C sendo 1. O A sendo 11, o B sendo 1 e o C sendo 11, porque é simétrico. Ou então, o A sendo 3, o B sendo 11 e o 1. Ou então, trocando o C e o B. Essas são as soluções.